Bom dia para vocês. O meu nome é Luciana Campos e eu sou médica ginecologista. O objetivo desse vídeo é dar dicas sobre perguntas que toda mulher com câncer deve fazer para o seu médico ou para a equipe que a está atendendo. A primeira coisa que a mulher tem que pensar é que não dá para assumir que a equipe médica vai transmitir as informações importantes, porque os estudos mostram, na imensa maioria das culturas, que as mulheres não recebem as informações que deveriam receber, e quando recebe algum tipo de informação, ela é imprecisa, continua não ajudando muito. Então, as perguntas precisam ser feitas pela mulher. E às vezes essas informações são dadas num momento em que a mulher está lidando, logo depois do diagnóstico, ela está lidando com um monte de coisa na cabeça dela, tem que gerenciar coisas que naquele momento são mais importantes. Então, essas perguntas têm que ser feitas e a mulher tem que voltar a elas sempre que tiver dúvida ou tiver alguma dificuldade. A primeira pergunta, que é a mais geral, que é: como o câncer vai afetar a minha vida sexual? Muitas vezes, a imensa maioria dos tumores durante o tratamento vai causar diminuição da lubrificação vaginal e isso pode causar dor para ter relação sexual, pode dificultar um pouco para o orgasmo, mas enfim, essas perguntas têm que ser feitas objetivamente. A mulher também precisa perguntar se existe alguma maneira de minimizar o impacto do tratamento do câncer para que a vida sexual possa continuar acontecendo. A segunda pergunta a ser feita, e ela também precisa ser feita de maneira objetiva, é seguro ter sexo agora? Na imensa maioria das vezes a resposta é sim. Passado o período do tratamento cirúrgico, quando é o caso, a vida sexual pode ser retomada para a imensa maioria das mulheres, mas essa é uma pergunta importante de ser feita, porque em algumas situações específicas a retomada da atividade sexual tem que ser protelada por algum tempo. A terceira pergunta: existe algum tipo de prática sexual que eu precise deixar de fazer? E isso pode acontecer em algumas situações. Por exemplo, se uma mulher estiver fazendo tratamento para algum câncer que seja de cavidade oral, o sexo oral pode não ser a melhor coisa a ser feita. Ou, por exemplo, alguns tipos de quimioterapia podem causar úlceras nas mucosas, na boca, na mucosa vaginal ou na mucosa do ânus. E tendo úlceras, esse é um momento que aquela mulher deve deixar de ter um determinado tipo de prática sexual, mas isso não vai impedi-la de fazer as outras coisas. Por exemplo, se tiver úlcera na cavidade oral, a mulher não precisa deixar de fazer sexo vaginal ou sexo anal. Se ela tiver úlceras na região genital, bom, se ela não tendo nada em nenhuma outra parte, o sexo oral e o sexo anal continuam sendo liberados. Então, é bem importante fazer essas perguntas de maneira detalhada, caso algum sintoma ou alguma alteração nova venham a aparecer nesse período. Eu preciso colar, porque eu não vou me lembrar de todas as perguntas de uma vez só. Para as mulheres mais jovens, existe a necessidade de eu usar método anticoncepcional? Para as mulheres mais jovens, a menopausa que a quimioterapia causa, ela costuma ser temporária. Então, em algum momento, o ovário volta a funcionar e essa mulher volta a ser fértil. Então, essa é uma pergunta bem importante de ser feita para a equipe médica sobre a minha perda da fertilidade. A partir de agora, eu não posso mais ter filhos? Sim ou não? Tá? Se eu não posso, isso é temporário ou isso é definitivo? As mulheres que a fertilidade pode ser retomada, que de uma hora para outra o ovário pode voltar a funcionar, elas precisam de orientações específicas e muitas vezes precisam usar métodos anticoncepcionais como preservativos ou como de progesterona durante o período da quimioterapia. E a última pergunta, que eu também vou ter que colar, é o seguinte: alguns quimioterápicos, eles podem passar pelas secreções, eles podem estar presentes nas secreções da mulher durante a quimioterapia, na saliva, na secreção vaginal. Então é importante perguntar para o médico se existe a possibilidade de ficar a quimioterapia nessas secreções e isso de alguma forma trazer algum dano para o parceiro.
Na imensa maioria das vezes a resposta é não, mas essa também é uma pergunta que precisa ser feita. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para satisfazer algumas dúvidas das mulheres nesse período. Muito obrigada!